O que o mundo temia aconteceu. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Na madrugada de ontem, os Estados Unidos confirmaram um ataque aéreo contra 3 das principais instalações nucleares do Irã. Em resposta, Teherã prometeu uma retaliação total e já iniciou os primeiros ataques contra Israel nas últimas horas. Enquanto você assiste a esse vídeo, tropas americanas estão se movimentando no Oriente Médio, navios de guerra estão posicionados, e a comunidade internacional teme que o que começou como uma ofensiva pontual possa se transformar em uma guerra regional, ou pior, em um conflito de escala global. Mas por que os Estados Unidos decidiram agir agora? Qual é o verdadeiro objetivo por trás desse ataque e, principalmente, até onde o Irã está disposto a ir em sua resposta? Nos últimos meses, o Oriente Médio voltou a ser o epicentro de uma tensão que vem preocupando governos e especialistas em geopolítica ao redor do mundo. O presidente americano Donald Trump manteve uma postura ambígua. Ambígua é o mínimo que se pode dizer sobre o que ele fez. Nós estamos falando do que ele pensa ou não pensa, o que ele vai decidir ou não vai decidir sobre os Estados Unidos entrarem diretamente no conflito entre Irã e Israel. Os Estados Unidos e o Irã estão mais uma vez à beira de um confronto direto, e o estopim para essa nova escalada parece ter sido uma sequência de ataques que começou de forma quase silenciosa, mas que rapidamente ganhou proporções internacionais. Tudo começou com uma série de investidas contra bases militares americanas localizadas na Síria e no Iraque. Esses ataques, atribuídos a milícias apoiadas pelo Irã, foram vistos por Washington como uma provocação direta. Em resposta, os Isr-One realizaram bombardeios cirúrgicos atingindo depósitos de armas e centros de comando de grupos ligados a Teherã. O problema é que, a cada nova retaliação americana, as ameaças do Irã só aumentavam. Enquanto isso, o clima nas ruas iranianas também começou a mudar. Protestos populares, sanções econômicas e a pressão sobre o governo iraniano criaram um ambiente interno de instabilidade. Para muitos analistas, Teherã pode estar usando a escalada militar como uma forma de desviar a atenção da crise interna, reforçando um discurso de resistência contra o inimigo externo. Nos bastidores, o tom das conversas diplomáticas ficou cada vez mais agressivo. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, fez declarações públicas dizendo que o país responderá de forma dura e decisiva a qualquer nova agressão americana. O Pentágono, por sua vez, anunciou o envio de reforços para a região do Golfo Pérsico, incluindo navios de guerra e sistemas de defesa aérea. Especialistas em segurança internacional alertam que estamos diante de um ciclo clássico de ação e reação. A cada ataque, cresce o risco de um erro de cálculo, uma única operação mal planejada, uma retaliação fora de controle ou até um ataque de falsa bandeira. E o mundo pode acordar com a notícia de uma guerra aberta entre Estados Unidos e Irã. Diante desse cenário de tensão crescente, muita gente se pergunta: por que os Estados Unidos simplesmente não recuam? Por que insistem em manter uma presença militar tão forte no Oriente Médio, sabendo que cada movimento pode ser o gatilho de um conflito de grandes proporções? A resposta está em uma combinação de fatores estratégicos, econômicos e políticos. Para começar, o Oriente Médio é uma região vital para os interesses americanos. Mais de 20% do petróleo que abastece o mundo passa pelo Estreito de Hormuz, uma faixa de água estreita que separa o Irã de seus vizinhos árabes. Se o Irã decidir bloquear essa rota, algo que já foi ameaçado várias vezes, o impacto nos preços do petróleo seria imediato e devastador para a economia global. Além disso, os Estados Unidos mantêm alianças históricas com países como Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Recuar diante das ameaças iranianas seria visto como um sinal de fraqueza, não só para os adversários, mas também para os próprios aliados. Washington sabe que, se demonstrar hesitação, pode abrir espaço para que outras potências, como a Rússia e a China, aumentem sua influência na região. Outro ponto central dessa equação é o programa nuclear iraniano,
Nos últimos relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica, ficou claro que o Irã tem acelerado suas atividades de enriquecimento de urânio. Segundo especialistas, Teherã estaria cada vez mais próximo de alcançar o nível de material necessário para construir uma arma nuclear. Isso é algo que os ZIORN, e especialmente Israel, consideram inaceitável. Dentro da Casa Branca, há uma percepção de que permitir que o Irã atue sem restrições agora pode ter consequências ainda mais graves no futuro. Para o governo americano, manter a pressão é uma forma de impedir que o Irã se torne uma ameaça militar irreversível. Se a situação entre os Estados Unidos e o Irã continuar evoluindo nesse ritmo, o risco de um conflito direto se torna cada vez mais real. Mas o que exatamente poderia acontecer se as ameaças se transformarem em ações concretas? Para começar, é importante entender que o Irã possui uma das maiores forças militares do Oriente Médio. Seu arsenal de mísseis balísticos é capaz de atingir bases americanas espalhadas pela região, incluindo instalações no Iraque, Kuwait, Bahrein e até mesmo em Israel. Além disso, o Irã conta com uma poderosa rede de milícias aliadas, conhecidas como o Eixo da Resistência, presentes em países como Síria, Líbano, Iraque e Iêmen. Um ataque americano de grande escala poderia desencadear uma reação em cadeia. O Irã já deixou claro que, se for atacado diretamente, retaliará não apenas contra tropas do ZIWA, mas também contra aliados estratégicos de Washington. Israel, por exemplo, poderia ser alvo de milhares de foguetes disparados pelo Hezbollah a partir do Líbano. No Golfo Pérsico, os navios petroleiros que transitam pelo Estreito de Hormuz poderiam se tornar alvos fáceis para mísseis e minas submarinas. E o impacto não pararia por aí. Uma guerra dessa magnitude afetaria diretamente o fornecimento global de petróleo. Em poucas horas, os preços dos combustíveis poderiam disparar no mundo todo. Economias frágeis poderiam entrar em colapso e os mercados financeiros sofreriam um choque imediato. Além disso, existe o risco de que outras potências entrem no jogo. A Rússia e a China têm mantido uma relação cada vez mais próxima com Teherã, e qualquer escalada pode forçar esses países a tomar partido, direta ou indiretamente. O que antes era apenas uma escalada de ameaças, agora se tornou realidade. Ontem, os Estados Unidos confirmaram oficialmente que realizaram ataques aéreos contra 3 instalações nucleares do Irã, localizadas em Fordow, Natanz e Esfahan. Donald Trump, que reassumiu recentemente o comando da Casa Branca, a ação foi cirúrgica e bem-sucedida, com apoio logístico e de inteligência de Israel. As imagens de satélite e os relatos das primeiras horas após os bombardeios mostram destruição significativa nas estruturas atingidas. A Casa Branca declarou que o objetivo era neutralizar a capacidade do Irã de produzir armas nucleares. Mas a verdade é que o ataque marca o fim de qualquer esperança de retomada do diálogo diplomático no curto prazo. A resposta de Teherã foi imediata e agressiva. O líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, prometeu retaliação total contra alvos americanos e israelenses. Já foram registrados nas últimas 24 horas centenas de lançamentos de mísseis e drones em direção a Israel, com danos materiais e vítimas civis. Além disso, o Irã mobilizou suas forças navais na região do Golfo, aumentando o risco de bloqueio no Estreito de Hormuz, uma das rotas mais importantes para o transporte de petróleo mundial. Enquanto isso, países europeus como França, Alemanha e Reino Unido fazem apelos desesperados por um cessar-fogo imediato. A ONU convocou uma reunião de emergência, mas até agora nenhuma sinalização de trégua surgiu. O clima é de total incerteza. Muitos analistas alertam que o próximo passo pode ser uma retaliação iraniana direta contra bases americanas no Iraque, Kuwait ou até mesmo uma ação mais ousada. A pergunta que fica agora é: estamos prestes a testemunhar o início de uma guerra? O mundo inteiro estará de olhos voltados para o Oriente Médio, esperando para ver qual será o próximo movimento.